Vamos com o quadro Giro Entrevista desta quarta-feira, véspera de feriado de Tiradentes, e o nosso tema é saúde. Em especial, vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. O mês de abril foi escolhido para fazermos campanhas, discutirmos sobre essa temática, fazer um alerta às famílias a respeito desse assunto tão importante. E quem gentilmente aceitou o nosso convite para bater um papo conosco, responder as minhas e as suas perguntas, amigos e amigas ouvintes, é a doutora Karine Ramos de Oliveira Franco. Ela é psicóloga e analista do comportamento, doutora em psicologia e do desenvolvimento e aprendizagem, e aqui em Santa Cruz do Rio Pardo ela atende na Clínica Integrar. Doutora Karine, obrigado por aceitar o meu convite. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, obrigada por me convidar e boa tarde a todos. De manhã, quando a gente anunciava a sua participação aqui no programa, eu conversava com outro colega radialista aqui, batendo um papo. Nós temos ouvido cada vez mais falar sobre autismo, sobre TEA de maneira geral. E temos a impressão também, doutora, de que cada vez mais casos são diagnosticados. Isso se dá porque a medicina avançou, o assunto está sendo mais discutido e há mais diagnósticos que antes ficavam ali omissos, ou de fato a incidência do TEA tem sido maior na sociedade? Vamos começar a nossa conversa por aí, por favor. Já começa com pergunta difícil, né? Isso. As pesquisas, elas estão buscando bastante o porquê, né? O porquê que está aumentando. As últimas pesquisas apontam 1 para cada 64 nascimentos como autistas, né? Isso é muita gente. O que a gente vê na prática? Mudou sim a forma como fazem os diagnósticos. Hoje a gente consegue identificar o que a gente chama de nível 1, né? Que antes eram considerados os leves, que não eram diagnosticados há anos atrás por falta de critério, né? Quando olha mais fino, a gente consegue hoje ajudar essas pessoas que eram diagnosticadas com outros transtornos, que hoje a gente chama de comorbidades. Sim. E aumentou por isso, né? Hoje a gente consegue diagnosticar muitos adultos com diagnóstico tardio, mas também há incidência de maior diagnósticos na população. Então, tem sim uma influência genética de aumento do gene autista na população. Perfeito. Isso na população mundial. Perfeito. Quando você fala sobre outros transtornos que antes não eram enquadrados dentro do TEA, do espectro do autismo, também essa evolução, imagino, com novas pesquisas, novos estudos. Hoje, como é que se conceitua o autismo ou TEA? Explica pra gente o que a gente considera, como é que isso se manifesta, quais são as suas condições, prevalências, o que se sabe hoje, como é que hoje é o conceito atual, né? Do autismo, do TEA, enfim. O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele acontece na primeira infância, então ele precisa ter sinais ali na primeira infância, e ele afeta duas grandes áreas, que são os padrões restritos de comportamento, atividade e interesse, e a comunicação social, que a gente chama de déficit na atenção social, onde a criança ela apresenta ali uma dificuldade de interagir com o outro, desde o olhar, né? Ela tem um olhar mais raso, um olhar mais breve, ela tem dificuldades na fala, então tem autistas que falam muito bem, só que a maioria tem algumas dificuldades na fala, tanto a fala tardia, né? Vai desenvolver fala lá por volta de 4, 5 anos de idade, o que é muito tardio para a ciência. Essas crianças têm uma dificuldade de imitação, então elas deixam de aprender muitas coisas, porque na primeira infância a gente aprende por instrução e por imitação. Então, como ela tem essa dificuldade de manter o olhar, ela também tem uma dificuldade de imitação. E padrões muito restritos, né? Ao invés de explorar o brinquedo com criatividade, ela sempre vai fazer da mesma maneira. Você vai enfileirar, vai usando mesmo como partes, rodar a rodinha ali. Mas são esses os critérios hoje. E aliás, a gente depois vai falar com mais calma sobre esses indícios, né? Padrões de comportamento, para que sirvamos também como um veículo agora de alerta, né? Para que os pais e as mães consigam identificar, procurem um profissional competente, adequado, para fechar um diagnóstico ou descartar esse diagnóstico e ver se há algum outro problema. Eu quero falar com mais calma sobre isso. Mas ainda sobre o conceito do autismo. É uma questão genética, doutora. E isso tem influência hereditária? Isso há fatores externos que também podem, de alguma forma, levar ao transtorno? Quais que são os principais fatores?
Hoje não temos causas definidas, né? Perfeito. O que a ciência mostra é que é um transtorno multideterminado. Então, tem sim uma determinação por gene, né? É hereditário, é genético. No entanto, tem muitos fatores ambientais que influenciam. Sim. Como, por exemplo, a poda neural, que acontece, né, por volta de um ano e pouquinho, que existe toda uma reformulação neurológica daquela criança. O termo é poda neural. Isso. Que é algo que acontece nessa etapa da vida do recém-nascido. Em todas as pessoas. Tá. Só que essas pessoas que têm ali já uma predisposição Entendi. ao autismo têm demonstrado bastante sinais neste momento da poda neural. Perfeito. Qual é a faixa etária dos seus pacientes, por exemplo, na Clínica Integrar? Qual o perfil dos pacientes que chegam até o seu consultório, doutora? Já são pais que talvez já tiveram uma primeira opinião e querem confirmar, pais que estão preocupados, mas perdidos nesse universo de muita informação hoje em dia que a gente tem acesso nas redes sociais, na internet de maneira geral, mas sem filtro, né? Algo que a gente precisa buscar é realmente um especialista para poder ter um diagnóstico, sobretudo num caso que é sério como isso. Fala um pouquinho do seu dia a dia, do tipo de paciente que chega até você. A gente está lutando muito para esse paciente chegar cedo, né? Perfeito. Para ele chegar antes de 1 ano de idade. Antes do aninho. Isso. No entanto, existem ainda alguns conceitos dentro da pediatria que dificultam o meu trabalho, né? Quais? Enquanto psicóloga. O esperar, né? Entendi. Dar tempo para essa criança se desenvolver. A ciência já mostra que esse tempo não acontece, né? Se você deixar a criança ali sem estimulação, ela não vai se desenvolver dentro do que é esperado. É esperado que ela faça, né, estimulações para que alcance o desenvolvimento típico. Então, a gente sempre faz palestras, faz conscientização, inclusive com os médicos, né? Sim. Porque o primeiro contato da família é com o pediatra. Claro. E aí ele percebe Não vai ser com a sinais, psicóloga, vai ser com o pediatra exato. ali, né? Sim. Ele percebe sinais, ele vê que tá diferente, mas ele fala para a família esperar. E isso tem sido uma barreira no desenvolvimento dessas crianças, porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, não é isso que acontece. Os pediatras identificam lá com 6 meses de idade, já encaminham para o analista do comportamento estimular, mesmo que não feche nenhum tipo de, Claro. de transtorno naquele momento, mas que tire essa dúvida, é falta de estimulação ou não. Mas então, por volta dos 2 anos, que é Sim. o que chega realmente pra gente ainda no Brasil. Então a gente perde 1 ano e meio de estimulação. Quando você fala perder 1 ano e meio de estimulação, em que isso impacta em qualidade de vida para essa criança? Esse tempo perdido às vezes porque o pai e a mãe têm receio, ou porque o médico que costuma atender a criança também não tem essa expertise sobre a questão do autismo, e também pode até falar para a família esperar um pouco mais para ver se a criança se desenvolve. É um tempo perdido que dá para recuperar depois. Como é que funciona isso, doutora? Quando a gente pensa em neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adequar às novas habilidades, a Sim. gente perde sem reposição, Entendi. né? Mas a gente tem até 4 anos, por volta de 4 anos, essa neuroplasticidade. Então, se vem para mim com 2 anos, ainda tem como correr atrás, tem como intensificar o tratamento para que ele tenha um prognóstico bom, né? Que se desenvolva plenamente Quando lá você na fala, frente. doutor, em neuroplasticidade, para o ouvinte entender, se eu entendi também, né? É o cérebro se formando, é isso? De construção, até 4 anos, a sinapses e tal. velocidade do nosso cérebro se construir, ela é muito maior do que no adulto. Então, a gente chama isso de neuroplasticidade. Eu consigo fazer um novo caminho neurológico através da estimulação. E com o adulto, não, demora Perfeito. muito tempo. Daí a importância do diagnóstico mais breve possível. Nesse período em que o cérebro está a 220 se construindo, fazendo conexões, etc, etc. Isso mesmo. Muito legal. Para você que chegou agora, estamos ao vivo, 12:53. O tempo voa, hein? Eu tô também aqui empolgado. Nossa convidada de hoje, que tem compromisso já na Clínica Integrar, é a doutora Karine Ramos de Oliveira Franco, psicóloga e analista do comportamento. Doutora, você falou sobre essa importância, de novo, do diagnóstico mais precoce possível, até antes de 1 aninho. Isso. Os pais devem estar atentos a quais sinais nessa primeira infância, enfim, eu não sei qual é o termo correto para essa etapa da vida, mas logo ali nos primeiros dias, meses de vida, os sinais para que as famílias estejam atentas.
Eu acho que o essencial, né? Nos primeiros 6 meses de vida da criança, ela já tem que soltar algum sonzinho, ela já tem que interagir, ela tem que devolver o olhar, ela tem que sorrir, ela tem que pegar as coisas e começar a analisar ali por volta de 6 meses. Se percebeu que essa criança está muito isolada, ela fica no berço, mas não faz nenhum sonzinho, ela não chama a atenção a não ser para comer, Sim. ela não busca interação com o adulto, já é um alerta vermelho para procurar um pediatra, por exemplo, né? Certo. Porque pode não ser o autismo, Claro. mas pode ser outras coisas, né? A criança já passa do ano, já está com 2, 3, 4, até mais que isso. Quais os sinais mais comuns? Enfileiramento, né? Então ela passa a enfileirar os objetos, a fazer alguns movimentos que a gente chama de movimentos estereotipados que não tem função ali. Então, por exemplo, chacoalhar as mãos, andar nas pontas dos pés, buscar os instrumentos, né, os objetos com outro tipo de estimulação, como por exemplo lamber, que já não é mais nessa idade, né? Isso que a gente chama de padrões restritos de interesse. Ele só brinca de uma coisa específica, então, ou só brinca de um determinado jeito. Todas as vezes que eu vou brincar, eu enfileiro. Todas as vezes que eu vou brincar, é sobre dinossauro. Então, eu só me interesso por um ponto. Ou a criança só gosta daquele brinquedo, Exato. Só gosta de uma cor, um tipo de comida, esse tipo tem a ver ou não? Sim, tem a ver. Todos os padrões que são restritos chamam a atenção nessa idade, porque a criança está explorando, então ela está numa fase de experimentar tudo. E a criança com autismo não faz isso. Entendi. E a comunicação social, né? Se ela tem algum tipo de atraso de fala, se ela não fala, se ela fala devagar, se ela fala muito rápido, se ela não olha na hora de falar, se ela não vem compartilhar com você um desenho que ela fez, uma coisa que ela acha interessante. Então, tudo isso vai nos chamando a atenção. Outras situações muito comuns hoje no universo das famílias, envolvendo crianças, sobretudo nessa fase ainda escolar, a gente ouve falar muito sobre aquela criança acelerada, e tem até o termo que eles falam que ela é hiperativa, ou a criança também pode ser ansiosa. Como diferenciar alguns transtornos? Ou o ideal sempre, de fato, é levar um profissional para que isso seja acompanhado por um médico. Mas tem muito isso. É hiperativo, é ansioso. Como é que se fecha um diagnóstico de fato de TEA, de autismo? Quanto tempo demora para fechar esse diagnóstico? E se cada caso é um caso? Né? Se cada autista, ao ser diagnosticado, ele tem características individuais ou há um padrão, doutora? Não. Existem esses 2 padrões que a gente segue, né? Que a gente chama de critério, dentro da comunicação social e dos padrões. Mas é um espectro. É espectro justamente porque cada autista dentro desse espectro não é igual ao outro. Sim. Então não tem ali uma facilidade nesse sentido. Claro. O transtorno do espectro autista, ele só é fechado depois que a gente exclui alguns outros transtornos. Então a nossa avaliação, o que é indicado pela literatura internacional, é que seja avaliado por uma equipe interdisciplinar. Sim. Então ele vai ter que passar por uma TO para descartar alguns transtornos sensoriais que justifique tudo isso. Ele vai ter que passar com a fono para identificar qual é a questão da fala dele. Ele vai ter que passar com a psicóloga para ver se não tem alguma dificuldade em aprendizagem, não tem uma dificuldade intelectual. Sim. Ou é hiperativo e desatento, sim, né? Então existem outros critérios que TDAH, a gente precisa... que também Exato. se fala muito sobre isso também, né? A gente precisa descartar, por isso que a avaliação geralmente é longa. Na nossa clínica, ela gira por falta de 10 a 15 horas de estimulação, onde a criança passa por diversos testes. Na sua experiência diária de consultório, doutora, o que você observa e pode trazer para a gente como experiência, primeiro do lado das famílias, qual a principal dificuldade de uma família que ainda não tem um diagnóstico fechado da criança em relação ao autismo? A partir do momento que há um diagnóstico fechado, como é que as pessoas também têm que se organizar para que haja uma qualidade de vida para essa criança, mas também para os familiares? Qual a maior dificuldade que você percebe no dia a dia das famílias? Hoje, estrutura, né? Não existe política pública para o autismo no Brasil. Existe muita luta, né? Claro. Existe até algumas leis que priorizam esse atendimento, e é assim que as famílias têm conseguido. Mas não tem uma política pública do SUS, por exemplo, que ofereça um tratamento
de boa qualidade, que dentro da análise do comportamento é a intensidade e frequência, né? Então, essa criança passa por volta de 20 horas dentro de uma clínica interdisciplinar para conseguir estimular e para conseguir atingir o desenvolvimento pleno dentro das suas capacidades. Então, isso no Brasil acontece mais em clínicas particulares mesmo. Eu recentemente vi uma reportagem sobre pessoas saindo um pouco do universo das crianças, que é o foco da nossa entrevista, mas que muito tardiamente após os 30, 40 anos, muitas vezes a partir de reportagens, o assunto é discutido através de imprensa, de eventos, de debates, a pessoa, pô, será que eu me senti deslocado a vida inteira, não encontrar meu lugar no mundo? Aí ela vai passar por uma avaliação interdisciplinar e pimba, autista. Depois dos 30, 40 anos. Para muitos é um sentimento de alívio, porque fez sentido o que ela passou ao longo de toda a vida, mas ao mesmo tempo fica aquela nossa, talvez se tivesse tido conhecimento antes, minha vida teria sido outra. São comuns esses tipos de casos, não sei se na clínica de vocês, porque o foco é outro, né? Mas de pessoas já adultas. Às vezes o filho vai fazer um diagnóstico e descobre-se que o pai e a mãe também têm o TEA. Como é que é? Isso é muito comum na nossa clínica. Vários pais e mães, né? Chegam lá para identificar o filho e acabam sendo transferidos para uma outra equipe nossa que avalia adultos e acabam conseguindo o diagnóstico, né? Lá na época de 80, 90, não haviam critérios muito bem definidos para o TEA, né? E é uma doença muito jovem, assim, que começou a ser pesquisada muito recentemente, e na atualização do DSM, que é um manual de doenças internacionais, que a gente conseguiu estabilizar os critérios e hoje a gente consegue identificar esses adultos que passaram lá na infância com alguns prejuízos, mas que não foram percebidos. Hoje nosso tempo é bem curtinho com a doutora, até porque ela tem compromissos com os pacientes dela na clínica Integrar. Então, chegaram algumas mensagens, perguntas, não vai dar tempo de fazer todas, mas tem uma em específico aqui, doutora. Deixa eu pegar o nome da nossa ouvinte, é a Natália Pereira. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, meu filho tem 2 anos e 10 meses, é deficiente auditivo. Ele bate a cabeça no chão, joga tudo pro alto, é muito agitado o dia todo. Como saber se pode ser autista? É a pergunta da mamãe Natália Pereira. Boa tarde, Natália. É importante que ele seja levado a uma avaliação interdisciplinar, porque o fato dele ter a deficiência auditiva não impede dele ter também outras características, né, ou outros transtornos que a gente vai chamar de comorbidades. Então, ele pode sim vir a ter o TEA, uma coisa não exclui a outra, e precisa ser sim avaliado. Esses sinais que você descreveu aí chamam muito atenção para um transtorno sensorial, então seria importantíssimo que uma TO participasse também dessa avaliação junto com uma psicóloga e fono. Perfeito, doutor. Como esse mês de abril repito, um mês de campanha, de conscientização, para que o tema esteja presente no debate público, queria finalizar comentando com você sobre preconceito, tabu, que é uma situação que vocês também devem lidar dentro da clínica, com as famílias, com o próprio diagnosticado com TEA, e que infelizmente ainda está presente na sociedade. Para além das dificuldades do transtorno em si, uma questão social, de encaixe dessas pessoas, que me parece ainda ser algo muito, muito complicado, né? Qual a sua visão sobre isso, até como alerta para a sociedade, para que a gente aprenda mais sobre isso, como receber melhor essas pessoas? O que você pensa sobre isso? Muito recentemente a gente teve, né, um sindicato de escolas particulares limitando o número de autistas por sala, né? Eles tentaram isso judicialmente e ainda bem que não passou. Então a gente luta diariamente com esse preconceito de que autistas não podem estar nas escolas regulares, de que autistas não podem estar convivendo com a sociedade. E na verdade, os autistas precisam da sociedade para se desenvolver, né? Que eles têm dificuldade exatamente na comunicação social. E se a sociedade se fecha, isso aumenta muito a forma como eles têm a dificuldade de se envolver com o outro, né? Apartá-lo só piora o problema. Sim. A ideia é que eles estejam integrados, exato, de fato. Então, mandá-los para uma instituição só vai piorar a situação do que planejar. E incluir dentro da sala de aula não vai prejudicar a criança que tem desenvolvimento típico. Muito pelo contrário, né? Vai ajudá-lo a entender o que é uma diferença e ajudar o coleguinha, né? Então,
eu fico muito chocada todos os dias que eu leio matéria sobre isso, e tem muito, muito frequentemente. A gente tem ido nas escolas para dar algumas palestras do que fazer, porque me parece muito mais falta de tato, né? As escolas não sabem o que fazer com a criança que tem alguma dificuldade, seja TDAH, seja autismo, seja TOD, dentro da sala de aula. E aí eles culpam a criança, né? E o problema não é a criança, é a estrutura, é a falta de planejamento. É um problema sério, estrutural, de conscientização. E quando a gente vê, por exemplo, pessoas que estão no centro do poder, até ministro da educação, com ideias absolutamente retrógradas, como não, os autistas têm que estar em sala separada. Aí é desanimador, sobretudo para vocês que militam nessa área, que estão na linha de frente, conhecem a realidade dessas pessoas. É um desserviço, né? Sobretudo pessoas que ocupam postos de poder como esse, falarem essas atrocidades. Mas boa sorte para vocês na luta, parabéns pelo trabalho. Nós, enquanto veículo de comunicação, tentamos contribuir minimamente com o espaço para que o assunto esteja sendo discutido agora, numa rádio comunitária, numa cidade interior, para que as pessoas desse nosso super variado e heterogêneo público possam ter contato, pelo menos contato com o assunto. E aí, quem sabe, despertar o interesse, pesquisar um pouco mais a respeito. A nossa convidada de hoje, a doutora Karine Ramos de Oliveira Franco, psicóloga e analista do comportamento. Ela que é doutora em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Ela atende na Clínica Integrar. Tem algum Instagram, alguma coisa que queira divulgar, doutora? Fica à vontade. Por favor, seguem lá a nossa clínica, que é @SomosIntegrar. E se tiver alguma dúvida mais específica em relação à psicologia, como é feita essas avaliações, pode ir direto no meu, que é @psicóloga Karine Ramos com C. Perfeito. E um último recado seu para as famílias, um último alerta nesse mês de conscientização sobre o autismo, para a gente se despedir. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria me dirigir às mães, né? Que são elas que nos procuram geralmente. Não fiquem com a dúvida. Não deixe a dúvida corroer. Sempre que vocês tiverem esse alerta que vem do coração, vai procurar um profissional, e um profissional capacitado que vai ouvir e acolher, avaliar e tirar ou não essa dúvida de você. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Manda um alô para a doutora Ellen, para toda a equipe lá da clínica. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. 13h mais 5 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com o jornal Giro de Notícias. Ainda hoje tem reportagem sobre o que funciona e o que não funciona durante o feriado prolongado aí. Para alguns, né? Tem gente que vai trabalhar, mas muitos vão já emendar a partir de amanhã o feriado Tiradentes. Você vai ficar por dentro o que funciona no setor público, privado, rede bancária. Já matéria sobre isso aqui no programa. Também hoje, as ocorrências policiais, infelizmente, destaque por um acidente com vítima fatal que aconteceu na manhã desta quarta-feira na rodovia SP-225. A gente volta em instantes. Giro de Notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em